A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aí na segunda parte aí sobre o portal do meio-dia, do mundo espiritual. Por que devemos orar ao meio-dia, né? Eu vou chegar lá porque devemos orar ao meio-dia. Qual é o propósito disso? Estou lendo aqui o livro do nosso querido irmão Paulo Canuto, um senhor de idade que tem bastante experiência espiritual com Deus. E eu gosto de aprender com pessoas mais velhas, mais experientes sobre o mundo espiritual, para a gente poder também ser um guerreiro espiritual diante do nosso Deus. Amém? Dando aqui a segunda parte, a continuidade. Efésios capítulo 2 e versículo 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da tempestade, o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Fecha aspas. Está dizendo que há uma força, há uma potestade no ar, há uma força demoníaca, há uma força de demônios, de espíritos malignos, que nos faz entender que precisamos realmente entender a palavra de Deus para agir, para poder sair, da guerra, não só vencedores, mais do que vencedor. Paulo escreve no livro aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10 e 11, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Bem, irmãos, aqui está falando de um mundo espiritual ativo. Não é uma coisa qualquer. E nos versículos 12 e 13 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, olha que coisa rica aqui. Meu desejo é que você que está lendo este livro ou está ouvindo eu ler este livro para vocês, entenda que há um mundo espiritual. Do lado divino, há um mundo espiritual muito amplo. Do lado maligno, há um mundo espiritual de uma amplitude terrível. E do lado humano, há um mundo espiritual. Nós somos espirituais. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Qual a ideia do diabo? Qual é a ideia do diabo? É nos abater, irmãos. Porque se ele nos abate, ele abate os projetos de Deus, as promessas de Deus na nossa vida, porque os maiores projetos de Deus estão no homem espiritual que ele criou. Então, quando o homem espiritual se deixar vencer, é uma devastação muito grande. Porque ele se deixou vencer. Agora, quando ele resolve vencer, ele levanta a bandeira de Cristo e passa a ser mais que vencedor. A palavra de Deus é bem clara
e nos diz coisas gloriosas a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ter o Espírito Santo movendo a nossa vida. Irmãos, precisamos entender bem isso na palavra de Deus e buscar a orientação na palavra para que possamos crescer na graça e no conhecimento, na interação daquilo que é o Espírito Santo de Deus, nos movendo na direção de sermos mais que vencedores. O mundo espiritual será sempre atrativo para todos nós, seja crente ou não crente. O mundo espiritual tem um poder de atração. Por isso, Satanás é criativo. Ele cria atrações para o homem, para a mulher, para o jovem, para os moços e moças, até para as crianças. A finalidade é deformá-los e a finalidade desse espírito é destruir aquilo que Deus criou dentro de nós. Aquilo que Deus colocou de melhor dentro da nossa vida espiritual. Porque para Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. O habitar do próprio Deus dentro de nós. Imagina isso. Deus nos fez para sermos espirituais e vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Cheios da glória, cheios da graça. A palavra de Deus chega a nos dizer que se nós temos a mente de Cristo, somos tocados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, porque temos a mente de Cristo. Não é a mente do homem, é a mente de Cristo. Quando a mente de Cristo nos move, entendemos e começamos a buscar os caminhos de Deus para entendermos melhor tudo aquilo que Deus tem para nós. Para que vivamos aqui na terra cheio do Espírito Santo. Este livro é para que cada um entenda o que é mundo espiritual. O que é uma ativação nas obras das trevas, nas obras da luz e no ser humano. E isso é muito importante para sermos absorvidos pela unção que o Espírito Santo nos traz. Como vencer Satanás? Estou aqui no capítulo 2. A palavra de Deus é bem clara e nos dá a luz do seu poder. Jesus disse em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eis aí, vós dei autoridade para pisar de serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará danos. Fecha aspas. Jesus, irmão, nos reveste de autoridade. E esta autoridade delegada de Cristo, nós constrói de uma maneira tão fabulosa que podemos ter domínio sobre todas as forças de Satanás. Imagina isso, irmão. Você tem autoridade sobre todas as forças de Satanás. Olha só. É assim que está escrito. É assim que devemos crer. É assim que Deus falou. Esta é a forma certa. Porque quem falou foi Jesus. E se Jesus falou, tem efeito poderoso em nossa vida. Em Lucas, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre
todos os demônios e para efetuarem curas. Fecha aspas. Deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios, irmãos. Isso Jesus, vivendo com eles aqui na terra, andando com eles aqui na terra, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele nos deu a autoridade. E em Lucas, capítulo 9, versículo 1, ele nos deu autoridade. Em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 e 19, lemos e diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Expulsarão demônios. Essa é a visão principal de Jesus. Que nós entendemos que o mundo espiritual é uma realidade. Ele não é uma mentira. Ele existe. E nós temos da parte de Deus o Espírito Santo, que nos abastece de poder, de autoridade, através do nome de Jesus, para agirmos e destruirmos todas as fortalezas criadas por Satanás. Demolir as fortalezas dele nos campos da bruxaria, da magia, da macumbaria, das forças religiosas criadas por Lúcifer. Qual é a visão dele? A visão dele, irmão, é destruir aquilo que é santo de Deus. Qual é a visão de Deus, irmão? É enviar Jesus para destruir as fortalezas de Satanás. Quando Jesus nos fala no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando de portais, de decreto, de coisas que o inferno vai baixar ali como decreto para destruir aquilo que é de Deus, aquilo que é do povo de Deus. Mas Jesus é bem enfático e ele diz assim: porém as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja está edificada sobre bases de doutrinas espirituais dadas por Deus em Cristo Jesus, e as portas do inferno não vão nos bater, não nos vão abater. Quando lemos em Salmos 83, versículo 1 e 4, o Salmo de Asaf diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fique inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçaram, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o seu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde,
enriquemo-los dentre as nações, e não haja mais memória no nome de Israel. Irmãos, isso é guerra espiritual. A organização das trevas é para destruir as bases estruturais da igreja ou as bases estruturais da sua vida. Precisamos conhecer para podermos agir. E nós movemos de modo também sobrenatural. Precisamos quebrar as fortalezas do inimigo. Você está ouvindo esse relato desse livro que eu estou contando? Primeiro ponto, uma unção pode entrar em teu espírito agora. Segundo ponto, uma unção de autoridade. Terceiro ponto, uma unção de interação. Quarto ponto, uma unção que faz interagir o céu e você, para desmontar o que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu casamento, na sua cidade, no seu habitat. Quinto ponto, neste momento, eu libero uma unção de autoridade sobre a sua vida. Você que está conhecendo esse mundo espiritual comigo, entre para a realidade deste mundo. Entre para a realidade desse mundo espiritual, que não é uma coisa simples. São coisas de guerra, são coisas pesadas. Paulo, o apóstolo, traz uma luz para nós que estamos lendo o Portal do Meio-Dia, Mundo Espiritual Ativo. Mas quando olhamos a palavra de Deus, vemos coisas tremendas. Paulo nos fala no livro de Efésios e nos dá a entender que chegou a hora de eu e você vencer. Vencer nossas guerras, nossos medos, nossos traumas, nossas dificuldades. Tudo isso nós devemos vencer, porque Paulo, ele deu a receita através da palavra de Deus. Jesus já nos deu o poder da vitória, irmãos. Já nos abasteceu de autoridade. Então, devemos crer e confiar no poder absoluto de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E assim mesmo se deu por nós. Quando lemos em Efésios, capítulo 4, no versículo 25 e 28, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furta, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo está dizendo: não deis lugar a Satanás, não deis espaço para ele, não deixe o pecado te moldar, mas que o Espírito Santo seja o molde da sua vida, seja o construtor da sua vida, porque é o Espírito Santo em nós, através do nome de Jesus, que nos faz abatermos todas as forças do inferno e toda ativação do diabo. Você, conhecendo comigo o mundo espiritual, poderemos devastar, destruir, aniquilar as forças de Satanás nos ambientes. Que ambientes são esses?
Primeiro ponto, ambientes sociais. Segundo ponto, ambientes eclesiásticos. Terceiro ponto, ambientes familiares. Ambiente social, Deus gosta de interagir nos ambientes, irmãos. Viver dentro de uma sociedade cujo ambiente eu construo pelo Espírito de Deus, tirando a ação das coisas malignas, impedindo a ativação de tudo aquilo, porque o sacrifício de Cristo me faz mais do que vencedor e vai me construir de modo que eu veja e entenda os projetos de Deus. Tudo isso é muito importante para entendermos que estamos vivendo dentro de uma sociedade que podemos ser libertos e sermos fonte de transformação. Agora, o ambiente familiar, entrar nesse ambiente familiar cheio da graça e da glória de Deus, desativando todos os espíritos de pombagira, que são espírito de adultério, de prostituição, são espíritos de enganos sexuais, são espíritos de orgias que agem com adultérios e todo tipo de traições, destruindo famílias, limpando o ambiente familiar. Veremos famílias unidas e cheias da graça de Deus. Ambiente eclesiásticos. Vê um ambiente eclesiástico onde Satanás põe seus ardes, contendas, desânimos, discussões. Tudo que é das trevas contamina o ambiente. Quando limpamos esse ambiente, quando transformamos esse ambiente num ambiente divino, num ambiente de ativação de relacionamento, diálogo, de compreensão, de tolerância, de longanimidade e tudo que é fruto do Espírito Santo, conseguimos desativar todo o poder de Satanás e construir os ambientes para que Deus seja exaltado, glorificado e magnificado. Amém? Depois eu vou relatar a terceira parte deste livro.